Os princípios para o pré-treino ideal: carboidrato fácil de digerir para te proporcionar energia rápida e combustível para o treino, pouca gordura e pouca fibra e uma porção pequena de proteína. Pense em janelas e escolhe uma que vai encaixar na sua rotina. Por exemplo, de 2 a 3 horas antes, você pode fazer uma refeição completa. Em torno de uns 60 a 90 minutos antes, pode ser um lanche leve. E lá para uns 15, 30 minutos antes do treino, aí é só carboidrato simples mesmo. Por que o pós-treino é tão importante? Ele é a recuperação e a construção muscular do dano que você fez ali no treinamento. Umas recomendações gerais para vocês se basearem seriam uma proteína diária, se você está querendo ganhar massa muscular ali. Dormir bem, o sono ele faz parte importantíssima da recuperação muscular. E claro, ter uma rotina mais ativa, erros mais comuns que a galera comete aí de pré e pós-treino. Pré-treino gorduroso, com muita fibra, com muita proteína. Pular o pré-treino, em jejum treinar e tentar compensar depois desse treino. Treinar desidratado. Um músculo desidratado ele não cresce. E fazer um cardio intenso antes do treino de musculação. Isso é certeza que você vai ter uma queda no rendimento. E a proteína, ela também foi espalhada ao longo do dia. E eu tratei de deixar a proteína no pós-treino dele, que é muito importante para a recuperação muscular. Ainda mais se você vai dormir logo depois. Então a proteína, ali nesse período da noite, ela vai ajudar a diminuir esse catabolismo no período noturno. Você tem progredido carga na academia? Tem conseguido se superar nos exercícios? A sua fome, ela está estável ou ela está descompensada? A sua evolução da composição corporal, olhando as fotos comparativas ou até mesmo através do espelho, tá dando certo? Você tem visto essa evolução? E também se você tem uma energia sustentada. O que é isso? A energia que ela tá desde o início do treino até o final do treino. Quer treinar com mais energia e acelerar a definição? Eu vou te mostrar de forma prática e simples e baseada em ciência como acertar no pré e pós-treino e por que o dia inteiro também importa. Oi, eu sou a Letícia Cunha, nutricionista esportiva, e aqui a conversa é franca, olho no olho, nada de fórmula mágica. O que funciona é o básico bem feito todos os dias. O pré-treino é energia e foco. Esse é o momento de um carboidrato simples para te proporcionar uma energia rápida. Ele evita a queda de performance no meio do treino, aumenta o seu rendimento, estimula melhor a hipertrofia, faz você render mais em questão de carga, repetição e qualidade na execução do movimento. O carboidrato antes do treino melhora o desempenho e retarda a fadiga muscular. Os princípios para o pré-treino ideal: carboidrato fácil de digerir para te proporcionar energia rápida e combustível para o treino, pouca gordura e pouca fibra e uma porção pequena de proteína, se você tiver ali uns 30 minutos ainda para ir treinar. Se não, somente o carboidrato. E a hidratação adequada, ela já começa antes mesmo de você iniciar a sessão de treinamento. Agora vamos falar um pouco sobre o que comer antes do treino e em quanto tempo você pode comer. Tenta pensar em janelas de alimentação. Pense em janelas e escolhe uma que vai encaixar na sua rotina. Por exemplo, de 2 a 3 horas antes, você pode fazer uma refeição completa, com carboidrato, proteína e fibra. Exemplo, um arroz, uma carne magra e legumes. E a hidratação, lembra da hidratação sempre ao longo do dia. Em torno de uns 60 a 90 minutos antes, pode ser um lanche leve, um pouco mais leve, com um carboidrato mais simples, por exemplo, pode ter um iogurte com um pouco de fibra, seja uma granola e uma fruta também, para te proporcionar esse carboidrato de rápida absorção. E lá para uns 15, 30 minutos antes do treino, se você precisar realmente de um lanchinho, aí é só carboidrato simples mesmo, pode ser uma banana, um pão com mel, um pão com geleia, um café curto, caso você esteja se sentindo muito cansaço. Isso aí melhora o foco e a força, se o seu organismo tolera bem a cafeína. E se você treina logo ao acordar, se você for em jejum, a sua principal fonte de energia vai ser o jantar do dia anterior. Então capricha, faz uma boa refeição, porque é ela que vai sustentar todo o seu treino. Mas se você tiver ali uns 15, 20 ou até 30 minutos antes do treino, você pode fazer uma refeição leve, com carboidrato simples, como uma fruta, com um pouquinho de mel. Agora vamos falar sobre o pós-treino. Por que o pós-treino é tão importante? Ele é a recuperação e a construção muscular do dano que você fez ali no treinamento. Então a gente pode se basear em uma proteína, né? Sempre uma proteína pós-treino, cerca de 0,3 gramas por quilo. Isso já ajuda a estimular ali a síntese. Carboidrato, ele ajuda muito a repor o glicogênio muscular
e ajuda a potencializar essa recuperação. E uma janela anabólica, assim, é de mais ou menos 2 horas pós-treino, para a gente ter realmente um aporte de nutrientes eficiente para você conseguir ter uma recuperação adequada pós-treino. E a hidratação é contínua. Continua bebendo água ao longo do dia para a gente repor aquela água que foi perdida com o suor durante o treinamento. Mas por que o dia inteiro conta, Nutri? Não adianta só acertar o pré e o pós-treino. O que segura o resultado é o contexto geral, é o seu dia inteiro. Então são as refeições que você faz durante todo o dia, desde a que você acorda até a hora que você vai dormir. Então tem que ter um aporte adequado de proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, todos os nutrientes durante o dia inteiro para você ter um resultado muito mais efetivo. Então não se prendam só a refeições pré e pós-treino, e sim o contexto geral do seu dia. Umas recomendações gerais para vocês se basearem seriam uma proteína diária, se você está querendo ganhar massa muscular, ali entre 1,2 a 2,2 gramas por quilo de peso, né? Um superávit ou um déficit calórico vai depender do seu objetivo. Dormir bem, o sono ele faz parte importantíssima da recuperação muscular, de 7 a 9 horas por dia, se possível. E claro, ter uma rotina mais ativa. Então, se você não consegue fazer um cardio na academia, você pode, por exemplo, subir as escadas do seu prédio, em vez de subir de elevador, ou ir caminhando até o mercado, em vez de sair de carro. Isso tudo já vai aumentar gradativamente o seu gasto calórico, fazendo com que você se movimente mais e gaste mais caloria ao longo do seu dia, contribuindo aí para o melhor resultado estético. Agora eu vou contar para vocês o caso de um paciente meu, o Rafa. Eu vou usar um nome fictício porque eu não posso expor o paciente. Ele tem 32 anos, ele trabalha sentado o dia inteiro e ele treina lá pelas 8h30 da noite. Ele sempre falava pra mim: Letícia, eu chego morto e quando eu treino, principalmente quando eu treino forte, depois eu acabo assaltando a geladeira. E o que a gente descobriu com o recordatório? Ele pulava o lanche da tarde e chegava no treino praticamente em jejum, bebia pouca água durante o dia, dormia ali só às 4, 5 horas no máximo. E no pós-treino, às vezes ele só fazia um lanche rápido e aleatório, porque ele estava muito cansado e queria dormir. Resultado, treinos meia boca, uma fome de leão chegando em casa e a definição do corpo nunca aparecia. E o que a gente fez para mudar essa situação sem complicar? A gente fez um bom almoço ali e depois um lanche rápido antes do treino, com um carboidrato de rápida absorção, água durante todo o período da tarde. A gente foi fracionando em garrafinhas para ele conseguir atingir a meta do dia. E a proteína, ela também foi espalhada ao longo do dia, ou seja, tinha proteína no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, e eu tratei de deixar a proteína no pós-treino dele, que é muito importante para a recuperação muscular. Ainda mais se você vai dormir logo depois, você vai passar a noite inteira em jejum, catabolizando. Então a proteína, ali nesse período da noite, ela vai ajudar a diminuir esse catabolismo no período noturno. E 2 semanas depois, o relato dele. Lê, tô subindo a carga, eu chego em casa com uma fome normal, sem aquela compulsão alimentar, a barriga não tá mais estufada como antes e eu já tô sentindo uma melhora na composição corporal. Já tô sentindo as roupas ficando mais folgadas e tô muito mais feliz com a minha imagem. E isso, pessoal, não foi milagre. Foi time, consistência e uma estratégia adequada para ele. Agora eu vou falar um pouco sobre os erros mais comuns que a galera comete aí de pré e pós-treino. Pré-treino gorduroso, com muita fibra, com muita proteína. Isso vai deixar sua digestibilidade lenta, vai deixar você muito lento e fraco para o treino, porque o seu corpo ele vai estar focado na digestão do alimento e não na sua performance. Pular o pré-treino, em jejum treinar e tentar compensar depois desse treino. Isso pode aí causar uma compulsão alimentar. Treinar desidratado. Um músculo desidratado ele não cresce, então focar aí no consumo de água durante todo o dia é imprescindível. E fazer um cardio intenso antes do treino de musculação. Isso é certeza que você vai ter uma queda no rendimento. Então tem que ver bem qual que é o seu objetivo. Se for ganho de massa muscular, dá prioridade para o cardio sempre após o treino. E como a gente pode saber que está funcionando, que está dando certo, que você está fazendo um bom pré-treino, um bom pós-treino? Você tem progredido carga na academia? Tem conseguido se superar nos exercícios? A sua fome ela está estável ou ela está descompensada? A sua evolução da composição corporal, olhando as fotos comparativas ou até mesmo através do espelho, está dando certo? Você tem visto essa evolução? E também se você tem uma energia sustentada. O que é isso? A energia que ela está desde o início do treino até o final do treino.
É normal se sentir cansado lá para o final do treino, mas não é normal se sentir completamente esgotado. Então também observar se essa energia está sustentada desde o início até o final do treino, para garantir um maior rendimento durante o treinamento. E se você quer ajustar isso na sua rotina e saber mais sobre nutrição esportiva, me acompanhe aqui no perfil do YouTube. Tchau!